Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Plug Educação. Ao meu lado, ela, Mila Amaral. Seja bem-vinda, Mila, mais uma vez. Obrigada, Edilei. Um prazer estar aqui mais uma vez. E hoje para falar de um assunto muito especial, porque é um curso novo em uma faculdade, a gente já vai dizer qual é. Suspense, curso novo, gente querendo saber sobre esse curso. Biomedicina, é isso, Mila? É isso mesmo. E para dividir a mesa aqui com a gente, tá a professora Nathalie Freitas, que é biomédica e coordenadora do curso de Biomedicina da Estácio. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E quando a gente falou, professora, sobre ser novo, não é que biomedicina seja um curso novo, porque na Estácio é o segundo semestre, né, do curso, e tem um volume grande de alunos, gente querendo entrar na carreira de biomédico, né, fazer parte dessa carreira, porque foge já bastante do que as pessoas entendiam que o biomédico fazia. E tudo isso vai ser assunto para a gente hoje aqui, né? Isso, com certeza. O curso, desde que ele começou, né, ele realmente tem uma procura muito grande. Então, muitos alunos interessados no curso, né? Então, assim, desde que começou, tem dado certo, né? Graças a Deus, bastante procura. Hoje a Estácio está com quantas turmas? Nós estamos com 2 turmas de manhã e 2 turmas à noite. Um total de quantos alunos? Mais ou menos uns 230, 250, assim, alunos ao certo, né? Porque tem presencial e semipresencial. E como é que tu avalias hoje o perfil desse profissional que vai atuar nessa área? Porque antes a gente via que era um profissional, ele era mais segmentado, né? Hoje vocês têm vários campos de atuação. Sim, o biomédico ele tem assim um campo de atuação muito amplo. São mais de 31 habilitações, né, que ele pode estar se aperfeiçoando. Então, no início da formação, né, do curso, na verdade ele surgiu assim muito por uma necessidade, porque antigamente nos cursos de medicina e odonto, os médicos e os odontólogos, eles não gostavam de dar aula naquelas disciplinas iniciais, bioquímica, genética, então tinha carência de professores nessa área. Então, um professor viu a necessidade e disse, não, então vamos preparar um curso para que nós tenhamos profissionais que possam ser professores dessas disciplinas básicas. Então, foi assim que surgiu, né, o curso de biomedicina, inicialmente, para que eles fossem professores de disciplinas básicas nos cursos de medicina e odonto, né? Só que aí, com o passar do tempo, o campo de atuação foi ficando escasso, assim, porque todos os profissionais que iam se formando, eles iam sendo absorvidos pelas universidades, né, faculdades, só que não tinha o tanto de universidade e faculdade que nós temos hoje. Então, aí viu-se a necessidade daqueles profissionais que estavam se formando atuar em outras áreas. E eles começaram atuando em análises clínicas, né? Só que aí começou uma competição em relação aos farmacêuticos que já trabalhavam nessa área, né? Também, né? Então, eles não queriam permitir, né, que o profissional atuasse. Os concursos também. Até hoje ainda tem um pouquinho. O nosso conselho ele precisa brigar para abrir vagas, né, nos concursos, quando não tem. E aí foi ampliando, os biomédicos foram à luta, né? Teve o ato biomédico, eles foram a Brasília lutar, né, por mais direitos, para que realmente a habilitação fosse reconhecida, né? Então, por muito tempo, o biomédico ele se formava em análises clínicas, né? Era o campo de atuação dele e pesquisa, né? Como pesquisadores nas universidades e tal. E aí, depois, com o passar do tempo, foram surgindo novas habilitações, né? Então, hoje nós temos a perícia científica, né? Então, o biomédico, através de concurso público, ele pode se tornar um perito e atuar na área. Nós temos, além, a estética, que é um campo, assim, né, que está... Acho que o mais forte hoje, né? Hoje é o que está chamando bastante atenção. Posso dizer, assim, que uns 70% dos meus alunos já vêm com interesse em trabalhar na parte de estética. E como é que vocês atuam nessa área diretamente? Na área de estética, principalmente a parte da beleza mesmo, né? Então, aplicação de toxina botulínica, enfim, aplicação de enzimas,
tá mais voltada nessa parte, né, para o melhoramento estético mesmo. Entendi. E é interessante, né, falar sobre isso, e tu falaste no início sobre o interesse pelas análises clínicas, pelo trabalho em laboratório. Eu tenho uma esposa biomédica, mando até um beijo para a Rúbia, minha esposa, que está há bastante tempo e não saiu dessa área, mas volta e meia fala sobre a vontade de trabalhar também com essa parte de estética, mas acaba que talvez pelo tempo, né, atuando nas análises, não tenha tido ainda essa iniciativa, né? E assim, a minoria que quer trabalhar com as análises, tem quem vá para lá também para trabalhar com as análises, né? Eu não gosto nem de falar assim uma minoria, porque as análises clínicas, elas são primordiais, né? Sim. Hoje, né, todo mundo depende de um exame, isso, né? Depende de um exame, Então, assim, o biomédico nas análises clínicas, ele tem um papel fundamental, né, no diagnóstico. Então, assim, para ir para a área da estética, você primeiro tem que fazer os 4 anos, né? E depois você tem que se especializar nessa área. Perfeito, né? Que é uma habilitação e é reconhecido pelo conselho. Então, você tem que ser cadastrado, se filiar ao conselho. Né? O conselho, nós temos aqui o CRBM4, Conselho Regional de Biomedicina, né? Então, você não pode atuar se você não for habilitado naquela área. Então, você é habilitado através de uma especialização, que tem um total de horas, né? Que é reconhecido mesmo para você atuar. Então, só a graduação, ele não te garante que você vai atuar. Então, você vai estar irregular se você sair da graduação e ir para a estética. Mas então, você tem que se especializar. Ela permite a prática. Isso, porque você só vai fazer a especialização se você tiver a graduação. Então, é a base. É importante a professora falar sobre isso, Mila, porque, inclusive, a gente recebeu aqui o diretor, né, da Estácio, o Calil. Um abraço para o Calil, que está sempre ligado na gente. E falava exatamente sobre isso, sobre você chegar na faculdade e ter um encaminhamento de carreira também. Ter alguém que vai tratar com carinho os teus interesses durante e pós a universidade. Porque quando eles chegam, às vezes, já teve alunos assim, no primeiro semestre, não, eu quero ir para a estética. Aí, de repente, ele foi tendo contato com outras disciplinas, ele foi conhecendo mais sobre a biomedicina. Aí já mudou, não, professor, eu não quero isso. Eu já estou interessado em outra área, então... Né? Conforme eles vão fazendo curso, vão tendo disciplinas diferentes, porque o curso ele abrange várias disciplinas, né, ao longo dos 4 anos, e que eles vão tendo contato com as várias habilitações que eles podem seguir. Então, por exemplo, hoje uma que também está muito alta são as PICs, são as práticas integrativas e complementares de saúde, que entra, por exemplo, a acupuntura. Então, hoje em dia, né, as terapias alternativas, elas estão muito em alta. Força, né? Muito em alta, né? Então, todo mundo está querendo ficar um pouquinho mais zen, mais relaxado, e está procurando outras alternativas, né? Então, a acupuntura, ela já é reconhecida, né? E aí já tem atuação, já tem locais que já fazem pelo SUS mesmo, né? Então, assim, é uma área também bastante promissora, né? Mas claro que você precisa se especializar. Com certeza. Qual é o perfil desse profissional que tem vontade de atuar na área? Tu consegue definir assim? A gente consegue ter um parâmetro? Em biomedicina, geralmente, geral, né? Que você fala, é uma pessoa curiosa, né? Que ela não tem medo de nada, que ela realmente quer algo melhor, né? Então, por exemplo, o biomédico, ele tem muito de empreendedorismo. Porque você pode, por exemplo, trabalhando com estética, abrir seu próprio negócio. Ou então, trabalhando com essas práticas integrativas, também abrir seu próprio negócio. Então, tem isso também, né? O perfil de uma pessoa que ela quer ter seu próprio negócio. E dentro da área da saúde, né? É possível que às vezes a gente acha que não, empreendedorismo não pode ser dentro da área da saúde. Tem gente que pensa que eu tenho que passar só em um concurso, ou então eu vou trabalhar só dentro de um laboratório. E não, então, antes até assim, já perguntava, para te ser empreendedora, será que tu tem que ser dona de um laboratório? E hoje, com as diversas habilitações que nós temos, a gente sabe que não é só isso, né? Não fixa, assim. Como é que é dividida essa grade curricular de vocês, assim? Não precisa falar, óbvio, né? Que são 4 anos de curso. Mas, assim, para quem pretende seguir a carreira, o que ele mais ou menos vai estudar, assim, para ele ter uma noção? As disciplinas iniciais agora, né? Então, tem química, bioquímica, tem introdução à biomedicina,
Então, a gente faz a parte de biologia celular, genética, isso no início, né? E a partir do 3º semestre, por exemplo, já vai tendo disciplinas mais fechadas, né? Digamos assim. Então, por exemplo, a gente tem disciplina de estética e acupuntura, bromatologia e assim vai, né? Dependendo, pega um pouquinho de cada habilitação, aí vai ter hematologia. Então, anatomia, no 1º semestre ele já tem, é a base, né? Tem anatomia. 1º semestre já começa com anatomia. E tu falaste de mapeamento genético, né? Não necessariamente o mapeamento genético, mas é algo que a gente percebe que há um interesse muito grande das pessoas em saber, né, como é que ela pode evitar estudar ou os seus cuidar genes, com... exatamente. Cuidar com antecedência, né, de uma doença que possa aparecer no futuro. É um dos assuntos do momento, né, professora? Sim, com Porque certeza. tem muita gente que gostaria, lógico, nós gostaríamos de poder antecipar e até aumentar nossa expectativa de vida. Com certeza. Né? Tudo envolve a genética, né? Então, o meu mestrado, o meu doutorado foi em genética e basicamente tudo envolve a genética, né, hoje. Então, tem várias áreas dentro da genética. Então, por exemplo, o sequenciamento do SARS-CoV-2, né? O vírus da Covid-19, foi uma biomédica que fez o sequenciamento. Legal. Né? Então, até teve pessoas que me falaram assim, eu fui pesquisar sobre biomedicina depois que eu ouvi falar tanto da biomédica, eu quero ser uma biomédica tão importante assim, né? Quero trabalhar nessa área. Então, acabou que esse evento divulgou muito o curso, né? O interesse pelas pessoas por saber o que é que um biomédico faz, né? Onde é que ele pode atuar, ele pode ter um cargo de destaque, né? Então, a gente vê muitos biomédicos que se destacam hoje em dia, né, trabalhando nas mais diversas áreas. E como foi que começou o teu interesse, né? A gente pode falar da professora aqui também, como é que ela desejou se tornar professora, porque com certeza na tua turma tem alguém que vai seguir a tua carreira, vai dar aula, vai procurar o mestrado, a especialização, o doutorado e por aí vai. Na verdade, assim, eu nunca pensei em ser professora, né? Engraçado isso, mas a minha mãe é professora e eu dizia que eu não queria ser professora, porque eu via o tanto que ela trabalhava, não tinha muito tempo. Eu disse, não vou ser professora. Mas o caminho eu acho que a profissão realmente, ela me escolheu. Então, eu fiz os 4 anos de biomedicina, desde o início já fazia iniciação científica, trabalhando no laboratório de genética. Depois eu fui para o mestrado também em genética, né, e o doutorado. Então, para você ser professora de uma faculdade, você tem que ter, no mínimo, uma especialização. Né? Então, seguir a carreira acadêmica já é um caminho mesmo para você se tornar professora, né, de faculdade, no caso, né, poder atuar, né, nas faculdades, nas universidades. E hoje, realmente, eu não me vejo em outra área. Assim, né? Então, eu sou muito feliz sendo professora, eu gosto muito dessa área. Foi um desafio para mim esse ano estar como coordenadora, a primeira vez, né, que eu estou como coordenadora do curso. E, assim, para mim é um prazer muito grande, porque eu gosto desse contato com o aluno, eu gosto de saber, né, como é que eles estão. Então, para mim, assim, realmente a profissão me escolheu e hoje eu sou muito feliz nessa profissão, né? Show de bola. Legal. E como tu descobriste a biomedicina? Olha, na época do vestibular, quando criança, eu dizia que eu queria medicina, né? A gente sempre tem... Todo mundo pergunta, eu vou escolher biomedicina, que é biomedicina. Mas, na verdade, não foi nesse sentido, né? Muito criança falava isso, não tinha conhecimento. Hoje, as pessoas, assim, ficam muito naquela medicina, direito, engenharia. E não vê as outras áreas, né? Ainda hoje é muito forte. E aí, eu pesquisando... Na época que tinha muitas ainda feiras do vestibular aqui no Shopping Castanheira, né? E aí eu fui numa feira dessa e vi, né, um stand sobre o curso de biomedicina e me chamou a atenção as pesquisas que eles falavam. Então, assim, a parte que me chamou a atenção mesmo da biomedicina foi a parte da pesquisa científica. E eu dizia assim, eu vou fazer biomedicina que eu quero descobrir a cura da AIDS. Eu falava assim, né? Então, eu fui e disse, é por isso que eu quero, porque eu quero ir para a pesquisa. Já foi realmente... Eu disse, não quero fazer medicina, que eu não vou me dar bem esse negócio de cirurgia e tal. Não é para mim, não é essa área que eu quero. Eu quero pesquisar. E aí eu pensava em ir para virologia, né? Só que coisas do destino, a gente vai sendo levado, eu caí na genética.
né? Então, assim, já vim descobrir um caminho totalmente diferente, assim, apaixonante, né? Então, eu trabalhei com ancestralidade, trabalhei com farmacogenética. Então, foi um outro caminho também que eu me apaixonei, né? Então, realmente, a pesquisa, ela também é apaixonante. Então, todo professor, ele é pesquisador, né? Também ele tem um pouquinho dessa paixão, né? A gente nunca para de pesquisar, de ir atrás. Assim, é um curioso, né? Tem que ser uma pessoa... Curioso. Isso. E tu consideras que a quantidade, né, de alunos hoje no curso de vocês, dentro da Estácio, falando especificamente da Estácio, se deve realmente ao que se passou recentemente, a pandemia de Covid, muita gente interessada, e isso, inclusive, professora, pode gerar, de repente, numa situação, a gente torce para que isso não aconteça, né? Mas de um outro vírus surgir, a gente está até mais preparado, com tanta gente se interessando pelo curso de biomedicina, pela área da saúde especificamente? Com certeza. Então, assim, a gente percebe que esse ano as pessoas vieram com todo o gás, querendo estudar, né? Então, e a procura pelos cursos de saúde realmente foram bem maiores que de outros cursos, né? Então, realmente, acho que esse período que as pessoas ficaram mais paradas, né? Elas viram a necessidade de... E a importância, E a importância realmente de estudar, né? De conhecer melhor, né? De não ficar tanto preso em fake news, né? Só pesquisando aquela coisa, né? E acreditando e falando besteiras sobre vacinas, né? Não sabendo. Então, estudando é a única forma de você realmente ter um conhecimento, né? Para não ficar com aquele conhecimento raso, não sair falando besteira por aí, né? Perfeito. Então, realmente, eu acho que as pessoas viram a necessidade de se informar, de estudar. Então, já pensou, tu vê na televisão, sequenciaram o genoma da Covid-19. O que é isso, gente? O que é genoma? Né? Então, acho que isso despertou a curiosidade e o interesse, realmente, das pessoas e saber um pouquinho mais, né? Conhecer, né? E com certeza também, né, professor? Eu acredito nisso porque eu observo, é uma observação minha, né? Alguns colegas, até eu cito 2 aí que eu conheço, jornalistas, decidiram fazer psicologia, por exemplo, recentemente, né? São as doenças da mente, que a gente percebe que Nesse período estão agora, num momento assim, onde se pensa e se fala muito mais, com mais seriedade sobre as doenças da mente. E certamente outros profissionais decidiram fazer biomedicina como sua segunda graduação. Olha que curioso, eu tenho isso? 2 alunos que são formados em Direito. Olha só. Para mim foi uma surpresa grande, né? Porque assim, a pessoa ir para uma área totalmente diferente, né? Totalmente. Aí eu perguntei, mas o que te levou a fazer, né? Um dos alunos, que é formado em Direito, escolheu porque a mãe dele trabalha na parte de estética. E ele, ao trabalhar, ver o trabalho da mãe, né? Sentiu esse despertar e ele quer ir para a área da estética e escolheu biomedicina. O outro já escolheu biomedicina porque ele quer atuar na parte forense, ele quer entender. Então, como é que um crime pode ser desvendado através da análise do DNA? O que é isso? Então, ele disse para mim assim, que ele quer ter embasamento quando ele estiver, por exemplo, defendendo um caso e ele saiba falar da parte genética, das análises. Acaba que conversam os cursos. Com certeza. Aparentemente então, assim, não, mas... eu realmente me chamou bastante atenção. Eu fiquei muito feliz de saber, né? Agora tem outras áreas também, né? Que acabam, mas do direito foi o que me chamou mais atenção, assim. Legal, professora. E o aluno que vem do ensino médio, né? Depois de uma pandemia, das dificuldades, inclusive, para estudar, né, para poder chegar com um gás que outrora chegavam na faculdade. Como é que vocês estão lidando com esse aluno mais jovem, que tem alguma amarra ainda pelo período que a gente passou recentemente? A gente percebe assim, que eles trazem ainda, né, algumas deficiências desse período, mas a gente percebe também que tem muito interesse deles em estudar. Então, eles querem, a gente vê assim, a vontade deles de irem atrás. Então, quando eles têm dificuldade, eu percebo que os alunos estão formando grupo. Não, eu te ajudo. Isso eu não sei muito bem. Então, eles não se acomodam. Eles vão atrás. Professora, a senhora pode me ajudar depois da aula? Tem alguma coisa que possa fazer? Então, a gente sempre também está atento para essas necessidades dos alunos, né? E tentar ajudar de alguma forma, ou com aulas extras, de repente, se for o caso. Mas tem muito aluno que procura fora da aula para poder, né,
ter mais, assim, como é que se diz? Tirar dúvidas. Então, assim, eles realmente estão atrás. Professora, indica um livro que eu possa estudar, eu não estou entendendo isso muito bem, o que a senhora me indica fazer? Então, a gente percebe que eles estão, assim, muito com aquela sede de estudar mesmo, com aquela garra. Eu percebo muito isso, né? Principalmente nos meus alunos da noite, que à noite são alunos que já trabalham, e aí vão à noite só estudar. Então, eles... à noite, assim, eu não preciso falar nada, assim, é um silêncio, eles têm um interesse maior. É um diferente mais focado, dos... Né? De manhã... O comprometimento é diferente, né? De manhã já é aquele aluno que acabou de sair do ensino médio, ainda tem mais aquela brincadeira ainda, mas eles já estão entrando no eixo, digamos assim, no ritmo de estudo mesmo, né? Porque é muita coisa para estudar, né? Então não dá para ficar parada, brincando, né? O mercado de trabalho ele vem se transformando, né? Passando por várias mudanças e sendo abraçado pela tecnologia. De que forma a tecnologia ela interferiu nesses últimos anos na biomedicina, assim? A gente pode dizer, por exemplo, no diagnóstico por imagem. Então, o biomédico ele pode trabalhar nessa parte de diagnóstico por imagem. Então, é bastante tecnologia, né, que tem nessa parte. Seja também bioinformática. A bioinformática é uma área nova que o biomédico pode estar atuando ele vai analisar as sequências que são produzidas pelos sequenciadores automáticos. Por exemplo, fazer um sequenciamento do vírus da Covid-19, vai ter que fazer uma análise do que foi produzido. Então, tem uma pessoa que vai só nessa parte biológica fazer a análise, né, através de programas de computador, de software específico. Então, tem uma pessoa, né, um biomédico, ele pode se especializar só nessa área da bioinformática. Não sabia disso, né? Então, é uma área super nova. Né? Então, tem foi bioinformática, biotecnologia, que entraram como habilitações também para o biomédico atuar, né, nesse ponto. Você falou disso, eu, junto com a Mila, conversamos aqui com uma professora, né, de redação que falava de algumas profissões que com o tempo iam morrer, né? Que era natural que elas fossem morrer ou se perder ou se ressignificar, digamos assim. Para o biomédico, que é o material humano, digamos assim, ter a tecnologia como uma ferramenta, como um aliado, isso sempre vai existir, vai se aperfeiçoar. Não tem como você tirar o biomédico da parada e botar só a inteligência artificial, só. Não. É necessário o olhar, humana, né? Não tem como. Para vocês, como é que tem sido essa transformação tecnológica toda? Eu percebo, assim, realmente algumas profissões a gente percebe que elas têm que fazer uma readaptação. Não foi diferente com a biomedicina, mas acho que a incorporação de novas habilitações, né, com novas práticas, permitiu a inserção do biomédico nas mais diversas áreas mesmo. Seja na produção até mesmo de um fármaco, análises microbiológicas, de alimentos, de água. Enfim, o biomédico ele pode atuar nas mais diversas formas. Né? Então, agora, até a estética, a cosmetologia, enfim. Então, ele conseguiu se adaptar a essa nova frente. Né? Então, nas análises clínicas hoje, basicamente, todos os exames são automatizados. Mas não tem como deixar tudo só para eles fazerem. O biomédico tem que ir lá, tem que checar, tem que analisar. Né? Então, ainda não substitui totalmente a força humana. Né? Então, a presença do biomédico ela ainda é fundamental. Né? É fundamental. E aí tu falaste também, a gente sempre pensa, né, nessa questão do olhar, né, do preconceito com o biomédico não é médico, nem biólogo, não sei o quê. Tem toda essa coisa na hora da escolha do curso. Ainda né? Tem. Mas então, o que faz o biomédico? Exatamente. Né? O biomédico é aquele que não conseguiu passar em medicina e escolheu bio porque tem medicina. Então, ainda tem essas brincadeiras ainda, né? Entre farmácia e biomedicina, enfim, porque as áreas são um pouco parecidas. Sim, né? Conversam, né? As habilitações. Mas, assim, a biomedicina está aí para provar que ela é muito mais do que só o nome dela, né? Então, com todas as habilitações, o tanto de biomédicos que têm grandes cargos, né? Em destaque, né? Que a gente percebe.
Um que ficou muito assim em evidência na época do Fantástico, o Dr. Bactéria. Não sei se vocês lembram dele, né? Que ele ficava analisando, né, a cozinha, ia no shopping, as bandejas, fazia as análises microbiológicas, né? Então, desde a época dele, a biomedicina também... Porque assim, quando você olha alguém em destaque, não, pera lá, eu quero fazer isso aqui também, né? Precisa então, ter um referencial, Tem que ter um referencial. São os heróis né? da vida real, né? Que você observa e quer, Isso. se espelha neles, né? E tu falaste disso também, me faz pensar o quão importante é você entender que esse profissional precisa ser formado, ter uma especialização... Porque tu não vais numa clínica de estética que tu não imagina por onde a pessoa que vai trabalhar com o teu corpo, com o teu rosto, é por onde ela passou para estar ali. Né? Então... E infelizmente, aumentou muito, né, a procura por esse ramo da estética, muitas pessoas que não são formadas estão atuando na área e cometendo grandes erros, né? Então a gente vê aí pessoas com problemas, né? Recentemente, uma aluna minha fez aplicação de enzimas, teve contaminação, né, por bactérias, ficou fazendo uso de antibiótico, feridas mesmo, né? Então, porque o profissional não era habilitado. Então, é importante, né, que você vá atrás, investigue, veja se a pessoa realmente está regularizada no Conselho Regional de Biomedicina, né, se ela realmente tem a especialização na área, porque não basta ser só biomédico, só ter a graduação, é preciso ser especializado na área, né? Então, o mercado exige isso de você, né, que você seja realmente capacitado para atuar ali, né? Então, quanto mais você estudar, quanto mais cursos você tiver, realmente você vai poder ser referência naquela sua área. Perfeito. E para esse profissional, na verdade, esse estudante que quer ser esse profissional da área, o que a Estácio hoje ela está oferecendo de diferencial, assim? Olha, o diferencial começa pelo nosso corpo docente, né? Então, nosso corpo docente, a maioria são mestres e doutores, né? Então, nós temos aulas práticas, nós temos... Vai ter... porque agora ainda está no primeiro ano, né? Primeiro e segundo semestre. Mas nós fazemos a parte de extensão, visitas técnicas, vai começar também a parte de estágio. Então, tem um amplo, um amplo campo de atuação, né, que o aluno pode escolher. A nossa grade curricular, ela engloba a maioria das áreas de atuação do biomédico. Então, aquela pessoa que entra que não tem ainda, não sabe direito o que vai escolher, durante a sua graduação, ela vai poder ter conhecimento, né, de outras áreas e poder se decidir, né? E é um curso 100% presencial lá? Tem os dois. Tem presencial e tem semipresencial, né? São os dois. Como é que funciona o semipresencial? O semipresencial, a maioria, por exemplo, se for escolhido mais 4 disciplinas, 2 disciplinas online, né, que a pessoa faz em casa, através da plataforma da Estácio, e 2 disciplinas que ela faz no polo mesmo, né? Mas isso varia muito de acordo com o semestre, né, que ele vai escolher. E a grade curricular, né? E a grade curricular, né? Perfeito. Semestre a semestre. E falando sobre essa chegada desses alunos também, a gente tem hoje, em 2022, o primeiro ano do novo ensino médio. Depois o segundo, o terceiro, então daqui a 2 anos, em 2024, o estudante que sai do ensino médio já vai ser direcionado para o que ele mais gosta, diferente dos alunos que vocês até certo tempo receberam, que tiveram o que a gente já estava acostumado, que a gente passou quando se formou. Então, já um preparo para receber também em biomedicina esses estudantes que já vão estar mais direcionados, digamos assim. Vocês acreditam que isso, inclusive, vai ter um impacto positivo, digamos assim? Eles vão chegar com ainda mais gás para estudar? Porque existe também uma ampla divulgação, né, do curso nas escolas, sempre que está tendo feira de vestibular, né, a Estácio está presente. E com esse direcionamento, com certeza, isso vai facilitar para o aluno não ficar perdido. E ele realmente já saber. Então, espaços como esse que a gente está tendo agora já é fundamental para esclarecer o aluno. Então, eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir esse podcast não sabia o que era biomedicina, não sabia onde poderia atuar,
né? Então, isso acaba sendo um esclarecimento para as pessoas, né? Para conseguir direcionar. Então, assim como eu fui impactada, por exemplo, numa feira, né, vocacional, outros alunos também vão ser. Tem outras formas, né? Tem feiras, tem de divulgação do curso, enfim, tem os canais, né, que nós temos hoje para estar falando do curso. E com certeza, né, com esse ensino médio mais direcionado, já o aluno, não, eu já quero ir para aquela área, já sei porque eu vi isso, né, durante o meu ensino médio e tal. Perfeito. Então vai ser importante. E certamente, né, vocês vão ter também a possibilidade de conversar bem, né, com aquele que vem de uma outra profissão e aquele que já estava muito afim de fazer biomedicina desde o primeiro ano, né? Deve ser uma troca de ideias, de conhecimentos interessantes, né? Sim, com Falaste certeza. dos estudantes que vêm de um outro curso como Direito. Então, assim, quando você tem numa sala de aula essa heterogeneidade, digamos assim, acaba soando muito positivo, né, para vocês também. Não, a gente tem uma heterogeneidade muito grande de idade, né? Então, tem pessoas assim que já estão há muito tempo parada e agora estão tendo a oportunidade de voltar para a sala de aula. Tem alunos com 17 anos que acabaram de entrar, né? Então, é realmente uma troca muito grande que nós temos, né? E qual é a orientação que tu poderia passar, Nathalie, para quem começou a despertar o seu interesse pela biomedicina, mas ainda está ali no final do seu ensino fundamental, começando o seu ensino médio? Como fomentar ainda mais, não deixar essa chama se dissipar, digamos assim? Qual é a dica que fica para esse estudante? Pesquisar, né? Continuar pesquisando sobre a área, os campos de atuação, indo nas mídias sociais, indo até as faculdades mesmo, porque a gente recebe o aluno se ele quiser conhecer o espaço, saber mais um pouquinho. Então, hoje isso já é mais acessível para o aluno, né? Então, isso facilita. Ele, olha, eu fui lá na faculdade, aí eu vi os laboratórios deles, são fantásticos. Eu quero também. Então, isso daí já faz com que ele tenha mais vontade ainda de fazer aquele curso, né? Então, realmente é pesquisar. Hoje em dia não dá para você ficar só esperando cair do céu. Eu acho que a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é o celular, né? Na nossa mão aí, que você pode estar pesquisando, se informando realmente sobre o curso, né? Então, a dica que eu dou é essa, sempre pesquisar mesmo, para você ter certeza que é aquilo que você quer. Esse curso está disponível só na unidade de Belém? E agora sim, Estácio Belém, biomedicina só na Estácio... se não me engano, só isso, mas é só Estácio Belém, não tem ainda em outro. Castanhal não tem? Castanhal eu acho que já está começando. Não tenho certeza ainda se já iniciou ou só é só ano que vem. Eles estavam em fase de autorização. Perfeito. É legal a professora falar, né, Mila, dessas dicas, dessa busca do estudante pelas mídias sociais, até porque na nossa plataforma, no Plug Educação, tu consegues encontrar essas dicas, entrevistas com professores como a Nathalie que está aqui. Tu acessas o plugeducação.com.br e ali no Plug and Play que a gente tem também, tu vai encontrar pequenas informações e grandes conteúdos, pode-se dizer assim, né, Mila, sobre tudo que a gente está abordando aqui. Aqui a gente trouxe, já encaminhando para o final desse podcast, a professora Nathalie, que é biomédica, mas já veio aqui o coordenador de todos os cursos da Estácio, professor de física, professora de redação. Então, assim, é esse conteúdo vasto, completo, que tu encontras aqui. E essa conversa com as mídias sociais, né, professora, ela precisa existir sempre, né? Com essa possibilidade, como você falou, de ter na palma da mão a informação que antes você não tinha, que a gente não tinha como tem hoje, né? E hoje, assim... O aluno, né, de maneira geral, ele perde muito tempo, às vezes, vendo, né, outras besteiras, assim, e pegar informação, realmente, poxa, igual eu estava comentando logo no início com vocês, né, podcast é muito fácil, tá dirigindo, eu tô em casa, enfim, eu sempre tô escutando um podcast, e é informação. Então, para eles, que eu tô indo para a escola, vou escutar um podcast, tô em casa, né, então, sempre assim... a informação ela é muito rápida, né? E o aluno tem que constantemente estar se atualizando, porque muda tudo assim muito rápido, né?
Se o aluno tiver interesse em conhecer o curso, o laboratório, entender um pouco mais dessa prática, ele pode estar agendando uma visita lá com vocês? Pode sim. Como é que é feito esse trâmite lá? Basta ele ir até a secretaria, né, formar um interesse, eles vão nos comunicar, ou então pedir para falar diretamente com a coordenação do curso. Lá tem os horários que eu estou, né, na instituição, aí eles falam e a gente leva para conhecer sem problema nenhum. É legal isso, né, Mila? Porque, professora, também, o aluno de repente tem ali 3 ou 4, ou quer levar a turma inteira, Sim. né? Ele já conversa ali, vê na direção Marca da escola. com os amigos. Já é só marcar isso. Monta uma caravana. Exatamente. Com certeza. Conhece o laboratório, já vai trocar ideia com o aluno do primeiro, segundo, Sim, terceiro semestre. com É certeza. muito legal isso, né, essa interação, professora. Fora que é normal e comum ter muita dúvida, né, sobre que carreira seguir. Às vezes a gente tem a vontade, mas a pouca idade e a inexperiência acabam contribuindo e interferindo na escolha, né? Com certeza. Eu sempre falo que a escolha do curso, ele vai decidir toda a tua vida, né? Então, muita gente, às vezes, por uma escolha errada, acaba trocando, se frustrando, né? Então, é importante conhecer antes para você não perder tempo, né? De repente, você está lá num curso, não, realmente, não era isso. Poxa, se eu tivesse pesquisado antes, eu via que não era esse curso, era aquele outro. Então, é importante, né, fazer essa sondagem antes de entrar, né, na faculdade. E é importante também o diálogo com os pais, né, professora? Com de repente, certeza. vocês identificam que o estudante está meio acanhado ali, tem alguma coisa que não está confortável para ele, fazer esse elo com os pais, que muitas vezes são os patrocinadores, digamos assim, desses estudantes. Tem o estudante, principalmente você falou, né, da noite, que trabalha de dia, paga o seu curso à noite, mas tem o estudante que o pai está ali investindo também, né, na carreira daquele futuro biomédico. Sim. Ou que de repente ali durante o curso ele se encontra numa outra profissão e assim é natural que tudo isso aconteça. E esse contato com os pais acaba sendo importante, né? Não, O pai muito legal. O acolhimento, né? Nós fazemos, logo que o aluno entra, a cerimônia do jaleco. E é muito legal porque ele tem que levar uma pessoa da família, né? E aí vai colocar o jaleco. E assim, é sempre um momento muito emocionante. Então, até eu gravei, porque tem um Instagram, né, do curso, Sim. Eu coloquei no Instagram do curso, que é um aluno com uma mãe, e ela passava a mão no rosto dele e beijava. Foi um momento tão lindo que assim, teve, eu acho que foi mais de 5.000 visualizações o vídeo, daquele momento, porque é o orgulho, né, que os pais sentem de ver o filho iniciando, né, a sua vida acadêmica. Então, assim, é um momento muito emocionante, que a gente tem aquele contato mais próximo, né, com os pais. Legal, professora. Tu queres passar ainda mais algum recado para os teus estudantes que estão te assistindo? Para quem vai ser teu aluno daqui a um tempo? Pretende? Então, assim, quem pretende fazer biomedicina, né? Então, estou à disposição. Quiser saber um pouco mais do curso, o que é que a gente faz? Tem o Instagram, né? Que é Biomedicina Estácio Belém. Então, podem lá seguir, dar uma olhada, que tudo que é atividade que é feita no curso, a gente posta lá, né, para as pessoas conhecerem mais, né, do que a gente anda fazendo, né, na faculdade. Podem me procurar lá na Estácio, então estou à disposição, né, se quiserem dar uma volta por lá, conhecer os laboratórios que nós temos, né, conhecer o corpo docente, então estou à disposição, né? Para os meus alunos, semana que vem eles vão iniciar a prova, eles estão todos agoniados, né? Estão preocupados. E no dia 16 e 17 a gente vai ter a nossa primeira semana acadêmica de biomedicina, né? Em alusão ao Dia do Biomédico, que é dia 20 de novembro. Então, a gente vai ter um momento com palestras, onde vão vir vários biomédicos, né? Falar um pouco da sua área de atuação, em que eles estão trabalhando. Então, vai ser um momento bem legal. Só agradeço, né, a sua presença aqui. Desde já, né, Mila, a gente deseja parabéns a todos os biomédicos, a minha esposa Ruby em casa, a senhora professora também, né, a todos que compõem o curso de biomedicina, aos futuros biomédicos, professora Nathalie Freitas, da Estácio FAP, muito obrigado. A gente ainda lembra, né? Ato falho, lembra ainda da FAP, né? Mas não tem problema. Até porque a gente conversava com o Calil e a gente olhava no currículo dele, estava lá o FAPzinho ainda, mas não tem problema. A Estácio, ela cede os profissionais para conversarem com a gente, para bater esse papo gostoso com a gente
trocando esse conhecimento todo, fica sempre muito feliz, né, Mila? E é muito legal, é descontraído, tem essa facilidade de diálogo com o jovem, né? Então esse é o nosso intuito, trazer de forma mais simples e esclarecedora para quem está assistindo a gente lá do outro lado. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço o convite, foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Obrigada. Viu? Obrigado, professora, e até a próxima, até o próximo Plugcast do Plug Educação. Continue conosco nas nossas redes sociais, na nossa plataforma plugeducação.com.br. Até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.